Deixa eu só acender a luzinha. Pronto, a rocha. Beleza. Bem, eu vou falar sobre cromoterapia e falar um pouco sobre a ideia distorcida que eles têm sobre conceitos da luz, emissão e absorção da luz e radiação e tudo mais. Aí, pois bem, começando pela origem. A origem, eu pesquisando na internet, assim, a cromoterapia não é bem não é um tratamento válido, tipo, não é considerado cientificamente comprovado. E também os estudos que tem sobre cromoterapia, eles não definem muito bem a origem, quem foram os principais, quando começou e tudo mais. Mas eu cheguei à ideia de duas origens. A primeira pode ser bem antiga, alguns falam da China, no época da China, 2700 a.C., mas aí eu não tenho quase nenhum documento para comprovar a ideia. Mas uma que é válida e que tem até documentos que comprovem é a ideia de Hipócrates. Hipócrates é o pai da medicina para muitos, e ele tinha a ideia de utilizar a luz do sol como terapia para algumas enfermidades. E hoje em dia a gente sabe que isso é válido, mas isso foi primeiramente comprovado por esse cara, que é o Niels Hilbert Finsen. Ele foi um dinamarquês que ganhou um prêmio Nobel em 1903 pelo, pelo seu estudo sobre utilização da luz do sol como tratamento precoce para tuberculose e uma doença chamada locus, que a doença ela basicamente atua quando alguma célula ela está com algum problema, tipo, ela tá com algum problema de reprodução. Não reprodução, é porque é como é assim como a pele humana, tipo, algumas células de outros órgãos, elas também morrem, mas se rejuvenescem, regeneram. Aí algumas nascem, algumas que vão nascer para regenerar, vêm com alguma deformidade. Aí ela acaba alterando também as próximas que vão vir. Aí começa um ciclo de doença que é um pouco parecido com câncer, só que lá eles não tratam como câncer, porque ela pode ser combatida. E esse cara, tipo, o Niels Finsen, ele foi um dos primeiros a descobrir isso, e ele utilizava a luz do sol como um tratamento precoce. Aí vocês podem perguntar, mas esse tipo não é muito. Como é que ele sabia que o tratamento com a luz do sol era eficaz, sendo que a gente toma radiação solar quase que o dia inteiro? Bem, só que como vocês podem imaginar, ele não é brasileiro, então na região dele não faz um sol assim como faz aqui no Brasil, por exemplo, no Nordeste, então aqui em Brasília mesmo, e ele nasceu na Dinamarca, que é uma região que tem baixíssima incidência de sol. Não baixíssima incidência, mas é que a luz do sol lá, ela lá faz muito frio, o céu está muito nublado, então a luz do sol lá não tem tanta intensidade quanto aqui no Brasil. Aí, tanto que alguns países da Europa, alguns países nórdicos também, quando o céu está aberto e tem altíssima incidência da luz solar, as pessoas têm que sair de casa para tomar sol, porque eles quase não tomam sol durante alguns períodos do dia. Aí são imagens para relatar o problema, relatar a situação deles. E, pois bem, aí a cromoterapia, sabendo desse princípio, ela basicamente criou sua definição, que pelo próprio nome da coisa, ela define muito bem o que é a cromoterapia. Eu tirei essa definição de um link na internet, um site, já que não tem, basicamente, tem alguns livros que tratam da cromoterapia, mas, assim, eu não comprei porque, poxa, não é uma coisa que eu acredite, então não faz sentido gastar dinheiro. Mas utilizando a definição que eu vi na internet, a cromoterapia seria uma ciência que utiliza a energia luminosa das cores para harmonização e o equilíbrio nos corpos físico, mental, emocional e espiritual. Só pela definição que eu encontrei, e ainda vale ressaltar que, dependendo do vídeo ou não, pode ter outras, o professor até chegou a pedir na atividade que a gente encontrasse algum vídeo e tal. Eu encontrei vários, só que é aquele negócio, eles não chegam em um consenso do que exatamente é a cromoterapia. Então, há muita divergência, até eu vou falar mais adiante sobre isso, mas eles não chegam num conceito unânime do que é uma cromoterapia. Mas, partindo desse princípio, eles basicamente usam a luz, que nesse caso é a luz visível, e
eles aplicam a ideia de que ela pode atuar como tratamento para diversas doenças, não só físicas, mas também mental e até espiritual. O que basicamente entra na parte da metafísica, que a ciência, a ciência pode até mostrar argumentos que não, que invalidem o tratamento, só que é algo que foge tanto da realidade que basicamente é basicamente muito difícil criar um experimento que comprove a existência, então que negue ela completamente. Aí aqui um exemplo que eu peguei de um vídeo. Esse vídeo, se eu não me engano, é da Unesc. Tem até um vídeo da própria Universidade da Unesc que mostra uma mulher falando sobre cromoterapia. É um pouco perigoso falar, tipo, um, uma universidade falar sobre isso de uma forma que pareça um tratamento válido, um tratamento que tem eficácia comprovada, porque isso dá mais base para as pessoas mais leigas acreditarem. Só que no próprio vídeo, a cromoterapeuta, ela relata que é um tipo de tratamento, como é que eles chamam? Eles dão um nome bem, um tratamento auxiliar, um tratamento preventivo. É como se fosse o que as pessoas hoje em dia estão atribuindo aqueles medicamentos para tratar Covid. Tá, pega lá. Foi mal aqui, Ed, minha irmã tava falando comigo. É, mas continuando. Aí, assim, já existe uns estudos psicológicos que tratam da análise de cores na influência das pessoas. Então, por exemplo, falar que diferentes cores atuam na parte mental da pessoa, alteram a visão da pessoa sobre alguma coisa, isso é real. Mas isso é uma parte mais psicológica, uh, envolve mais, como posso dizer, ideias envolve mais premissas. Por exemplo, a gente normalmente associa a cor preta a uma cor mais triste, uma cor mais reclusa, enquanto se a gente vê uma cor amarela, a gente uma cor mais viva, o vermelho representa a raiva. Aí eu trouxe aqui, por exemplo, um filme que trata muito bem disso, que é o Divertidamente, um filme muito famoso, ganhou o Oscar e tudo mais. Mas é essa ideia que eu trouxe dos dois, dessas diferentes formas de como ver as cores, como interpretá-las, é que em uma eles usam a cor como efeito medicamento, algum tipo de remédio, na outra a cor simplesmente exerce uma influência mental, só que não necessariamente ela melhora ou cura algum tipo de doença mental, alguma, alguma crise de ansiedade, alguma coisa do tipo. Ela pode ajudar, mas não necessariamente vai resolver o problema. E aí, como a gente está falando de luz e somos professores de física, temos que também saber o que é uma luz. Bem, a luz ela é estudada há muito tempo. Eu lembro dos a galera do Oriente Médio, eu não lembro exatamente qual país, mas tinha o Al-Hazen, que ele fazia aqueles estudos na câmara escura. E ali foi um dos primeiros estudos da luz, mas basicamente aquele que deu o primeiro salto grande assim para a compreensão da luz foi o nosso queridíssimo Isaac Newton, que conseguiu comprovar que a luz branca nada mais era que a união de diferentes cores, das 7 cores que a gente chama do arco-íris, que é o vermelho, amarelo, laranja, verde, azul, anil e violeta. Acho que são essas aí mesmo. Aí, muito antes com o passar do tempo, as descobertas de Newton acarretaram outras ideias, também acarretaram a obra do Pink Floyd, sempre mencionando assim, o prisma, mas enfim. Aí, a partir dessas ideias de Newton, a gente chegou, por exemplo, na ideia da luz como uma onda eletromagnética, que essa ideia foi comprovada pelo Maxwell, e a partir dessas ideias também, hoje em dia a gente já tem uma ideia melhor da luz, que é a do espectro de emissão e absorção. Essas duas últimas, elas têm uma ligação muito grande com a cromoterapia, porque foi a partir delas que
eu não tenho certeza, mas estudando um pouco sobre a cromoterapia, eu cheguei à conclusão que a partir desses dois estudos, esse pessoal começou a ter mais embasamento para as ideias erradas que eles tiveram sobre tratamentos medicinais a partir da luz. Então, agora que a gente entende um pouco melhor sobre como a luz funciona, e eu não cheguei a explicar muito sobre esses dois, sobre a luz como onda eletromagnética e o espectro de emissão e absorção, porque não é muito bem a ideia do vídeo, e eu estou mais só para explicar o que seria a cromoterapia e o porquê que ela não funciona muito bem. Mas partindo do princípio que a gente entende como funciona o espectro de emissão e absorção e a luz como onda eletromagnética, a gente tem as hipóteses não testadas da cromoterapia, no caso, que como o princípio deles é que a luz de diferentes cores podem atuar como medicamento para algumas doenças, então quais cores ajudam em determinadas doenças, sabe? Porque tá, tipo, falar que a cor azul ajuda num determinado tratamento, como por exemplo, dor de cabeça, falar é tipo, tá, falar é fácil, né? Só que no método científico não basta falar, tem que provar. E aí que vem um dos problemas que eu encontrei, são bastante comuns encontrar quando você está pesquisando sobre pseudociências, é que é aquele mesmo negócio que eu falei lá no início. Eles não chegam no consenso. Aqui eu tenho, por exemplo, do lado direito eu tenho um texto que eu encontrei em um site e aqui eu tenho essa imagem que eu encontrei numa página do Instagram. É claro que o Instagram também não é... Ah, tá aqui, certo. É claro que o Instagram, ele não é uma fonte confiável de ciência e tal, mas é que a cromoterapia, como é um tipo de tratamento auxiliar, ele é bastante divulgado, porque se não for divulgado, basicamente ninguém vai recorrer, né? E, pois bem, aí esse texto que eu tirei do lado direito, você pode ver que a moça, que é a naturóloga, Mariana Vité, ela explica quais são o tipo de tratamento que as cores têm. Então, por exemplo, aqui a gente vê que o verde, tem um, ele entra em consenso, o verde da página do Instagram entra em consenso com o verde da Mariana Vité. Só que, por exemplo, o laranja, aqui no da Mariana Vité, ele fala que o laranja é uma cor muito utilizada na cromoterapia pelo poder energético e aumentar a autoestima. Enquanto aqui na página do Instagram fala que o laranja é uma cor de intelectualidade, desinibidora que abre a mente. Então, assim, são duas coisas completamente opostas. E como é que uma cor pode fazer duas coisas diferentes, mas outras entram em consenso e tu faz uma coisa, sabe? Não tem sentido lógico. E também tem um detalhe muito importante que eu acabei percebendo durante a pesquisa sobre esse assunto, é que eles falam muito das cores, mas a cor branca também não é muito estudada. Tipo, eles falam muito do vermelho, do laranja, do amarelo, só que o branco, que é basicamente a união de todas essas cores, não tem não tem uma definição muito clara do que ele faz. E vamos considerando, partindo do pressuposto que as cores têm um efeito de medicamento para doenças, por que o branco também não funciona? Por que a ausência de cor também não é válida, sabe? É uma ideia que vale pensar. Mas aí vemos, nós, a partir do ponto que a gente tem as hipóteses não testadas sobre eles, a gente percebe que eles têm noções equivocadas sobre os princípios da física que eu tinha falado. Por exemplo, o, a luz como onda eletromagnética e o espectro de emissão e absorção. Por exemplo, noções muito equivocadas que acontecem durante os vídeos que eu vi são principalmente essas três, que é a noção de frequência, energia e o efeito fotoelétrico. A frequência, eles falam muito vagamente, eles não. Você percebe que eles não têm uma noção física da frequência. Eles falam que a cor, por exemplo, a cor azul tem uma frequência que melhora o seu chakra em tal ponto. Eu basicamente não entendo nada de chakras, não posso falar a respeito sobre, mas
falando sobre a questão da frequência da luz azul e da luz vermelha, eles nunca chegam a mencionar comprimento de onda, eles não mencionam a energia que aquela cor tem. E agora falando sobre o ponto da energia, como eu já estava falando, eles não consideram noções sobre comprimento de onda, a ideia do Planck sobre fóton, emissão da luz e absorção da luz também. E o efeito fotoelétrico, eu te coloquei que eles nem sequer mencionam, porque realmente eles não mencionam, não, sabe? Talvez eles ainda não conseguiram criar uma forma de alterar o efeito fotoelétrico para corroborar as ideias deles mesmos. E outra noção muito equivocada que eu notei sobre a luz deles é que. Só uma brincadeirinha que coloquei. Aí, outra noção equivocada é que eles não tratam das equações da luz. Por exemplo, eles não tratam a luz como partícula, como onda, eles nunca definem isso muito bem, não trabalham com as equações, principalmente essa equação tão famosa que a energia é igual à constante de Planck vezes a frequência, que basicamente define muito essa ideia de luz como tratamento. Aí, falando sobre uma noção muito equivocada que eu vi que eles também não, que eles também têm, é da própria luz. Porque para eles, luz é só o que a gente vê. Só que na física, a gente sabe que a luz que a gente vê é só uma faixa do espectro, que a gente chama de espectro visível, que é a parte que a gente enxerga. Só que a luz também ela pode atuar em faixas que a gente não enxerga. Por exemplo, temos o infravermelho, que a gente não, que o ser humano com certeza não enxerga, a gente já sabe disso. Só que a gente tem máquinas que conseguem fazer essa detecção. Ou então o próprio raio-x. E é uma forma de luz? Sim, a gente na física considera que raio-x, infravermelho, é tudo luz. A diferença dela para a luz visível está só no comprimento de onda, que o olho humano ele não consegue detectar infravermelho, raio-x, raios gama, micro-ondas e tudo mais. Mas ainda assim são luz, ainda assim é luz, no caso. Aí, eles trabalham para os tratamentos que eles utilizam, eles se sustentam muito com a parte do laser. O laser, também não vou explicar muito, mas o laser ele basicamente consiste de um aparato que consegue emitir uma frequência de luz específica, com uma intensidade também muito bem específica e em linha reta, bem concentrado. O laser, traduzindo do inglês, significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Aí, uma das características que eu falei do laser é que ele emite a luz em um comprimento de onda muito específico, o que faz com que ele tenha uma cor só, seja monocromático. E, pois bem, partindo desse pressuposto, eles utilizam ideias medicinais e físicas verdadeiras, como, por exemplo, eu peguei esse artigo lá do Cielo, não sei como é que pronuncia, que eles falam sobre efeitos bioestimulantes do laser de baixa potência no processo de reparo. Aqui eles estavam utilizando o laser para tratamentos como, por exemplo, queimaduras, cicatrização ou cauterização, que basicamente eles pegam um laser em uma determinada frequência, pode ser vermelho, azul, só que a ideia é que eles usam uma intensidade muito menor, tipo, uma intensidade baixa, que, o, que faça com que o comprimento de onda interaja com o tecido, só que sem causar danos. Ele provoca alterações, só que é uma alteração controlada, que ajude no tratamento. No caso, por exemplo, de depilação a laser, você pode ver que eles utilizam quase sempre, pelo menos nos vídeos que eu vi sobre tratamento a laser, eles utilizam um laser na frequência do vermelho, por volta lá dos 700 nanômetros, e a única diferença desse tratamento a laser para o tratamento, por exemplo, bioestimulante para reparar, é a intensidade. Eles não falam muito da intensidade da luz para o tratamento da cromoterapia. No caso da depilação a laser, a intensidade tem que ser um pouco maior, porque eles vão causar um dano no tecido não, eles causam um dano na raiz do pelo, dentro da pele.
Então, para fazer esse corte, essa retirada do pelo, eles usam uma intensidade um pouco maior, mas ainda assim na mesma frequência. A única diferença é mudando a intensidade. Aí, relembrando um conceito que eu li num livro, que eu comprei lá na livraria da Física da USP, o livro se chama Novas Técnicas Ópticas para as Áreas da Saúde. Tem uma parte do livro que ele fala um conceito importante, que é o conceito de ablacionar, que basicamente significa remover a aura através do laser. E lá, eles não só utilizam o princípio da intensidade da luz, como também o objeto em que será incidido. Porque dependendo como vocês sabem, dependendo do comprimento de onda, o objeto pode interagir ou não, sabe? O comprimento de onda tem que ser específico para interagir com aquele tipo de tecido, metal, alguma coisa relacionada. Aí eu trouxe um pouco essa parte do laser e mexendo um pouco com infravermelho e tal, porque recentemente não, ainda estamos vivendo a pandemia e basicamente tá chovendo fake news, principalmente quando tava tendo aquele negócio do termômetro digital, que as pessoas apontavam na testa e o pessoal falava que poderia causar algum tipo de prejuízo ao cerebral, por causa da glândula pineal, mano. Então, eu resolvi falar um pouco porque a situação atual tá tratando muito bem disso. E o que basicamente eu queria dizer com esse estudo, com essa pesquisa, é que a cromoterapia, ela tem suas ideias válidas, assim como a maioria das pseudociências, só que o que diferencia ela de uma ciência verdadeira é que ela se perde nos conceitos, sabe? Elas usam ideias vagas para corroborar ideias que basicamente são absurdas. E são tão absurdas que chegam a trabalhar com metafísica e acaba que a gente não pode negar, porque também tem uma questão de fé. E aí é difícil, sabe? Quando mexe com a fé de uma pessoa, dificilmente a pessoa vai abrir mão daquilo porque é um tipo de. É a forma da pessoa enxergar o mundo. E foi isso o trabalho. Aí, obrigado a todos por verem, né? E é isso aí. Grande atuar. Legal, cara. Seu tema muito, muito válido. Não tira, não. Aí, foi bom. Era pra tirar, não? É que eu queria Ah, foi voltar em mal. alguns pontos aí. Não. Muito válido, cara. Essa questão da cromoterapia, como mais uma pseudociência aí na nossa sociedade, ela funciona como todas as outras. Você tem um conceito físico envolvido, bem superficial, mas tem, que nesse caso aí que nada mais é do que a luz branca é composta por cores, cada cor tem uma frequência e que sabe-se que você tomar sol faz bem para a saúde. Ah, se você tomar sol faz bem para a saúde, e aí então a luz do sol ela pode ser decomposta em cores, então cada cor vai fazer bem para a saúde também. Pronto, parte desse princípio. Tá errado? Ah, parece que não. O problema é quando você conecta isso a uma questão psicológica, né? A questão cultural em que você define cada cor como um sentimento. E isto é questão meramente cultural. Por exemplo, em alguns países, o preto ele funciona como a cor de luto, mas em outros países é o branco. Isso, é verdade. Tem essa questão mesmo. É uma questão meramente cultural, igual a Melissa colocou aqui, é uma construção social, né? E aí, então, você associa a questão do sentimento, falar assim, o que é o medo? O medo é uma frequência, e aí aí começa a entrar numa questão que nem eles mesmos se entendem, porque se você for pesquisar a questão como é que é o nome? Medicina vibratória, aquela coisa toda, os caras vão dando frequências para os sentimentos. Então eles até falam assim, você tem que vibrar numa frequência de tantos hertz para você ter o sentimento de felicidade, enfim. Só que quando você vai para a cromoterapia, você fala assim, pô, a felicidade então está associada a uma cor, sei lá, nem sei, amarelo, né? Alegria, amarelo. É, Pô, digamos mas assim.
Mas o amarelo, cara, é uma frequência de uma onda eletromagnética que está completamente distante daqueles tantos hertz que ele falou. Como é que bate, né? Porque eles não têm o que a gente chama de método científico. Então, cria-se uma teoria através de um conceito físico válido para legitimar uma pseudociência. Né? E isto é uma das grandes características de todas as pseudociências. É isso. Fica ali no superficial, não aprofunda, e aí começa a usar isso para ideias que são culturalmente bem estabelecidas. Enfim. Enfim. Mas o que você falou também faz sentido, né? Porque tem muita coisa, eu tenho muita informação sobre esse tipo de situação. Por exemplo, eu estava falando uma vez com meu amigo, não era nem sobre esse tema, mas ele faz psicologia na UNB. Aí a gente estava falando sobre metafísica e falando como a gente estava tratando sobre signos. Aí ele fala que como é uma coisa tão absurda, trata de uma metafísica tão abstrata, é muito difícil a gente negar aquilo que a pessoa vê do mundo, sabe? Porque basicamente a pessoa tem uma ideia impossível de ser testada, de ser refutada, que é difícil. E também tem essa questão das cores, como a Melissa mesmo falou, não cheguei a ver porque não dá para ver as mensagens, mas a cor também tem uma variação nas diferentes culturas. Exatamente. E também essa questão da frequência que você falou, não tá falando de frequência luminosa, mas sonora. Frequências sonoras, por exemplo, eu já vi até isso, que para algumas pessoas em determinados locais do mundo, uma frequência que a gente acha alegre, outras pessoas acham triste, ou então acham melancólica. É Exatamente. muito cultural também. Muito cultural. E aí, assim, tem como negar as coisas? Tem, mas aí tem que fazer experimento, né? Tem que ir pro laboratório e fazer vários testes, não basta um teste. Ah, eu acendi uma luz vermelha na cara da pessoa, ela ficou irritada. Sacou? Tem que ser um teste controlado, um teste, né, bem feito, tal. E isso eles não fazem. E isso não é uma preocupação dos físicos de uma maneira geral, né? Porque a gente sabe que a cor ela é apenas uma frequência da radiação eletromagnética, né? Igual você falou, existem milhares de outras cores que a gente nem vê. E a única cromoterapia realmente que eu conheço que é usada, cara, foi essa que você colocou e achei genial, velho, que é a depilação a laser. Não, é a única cromoterapia que funciona. Não, mas tem muita coisa, cara. Eu acho que eu te falei que eu tava querendo fazer física médica, tipo, uma especialização. Aí, pra mim, esse tema aqui caiu como uma luva, porque eu já lembrava de muita coisa. Por exemplo, hoje em dia tem muita questão do branqueamento dos dentes, que a minha irmã até fez recentemente. Aí ela tava lá fazendo, eu fiquei olhando. Aí a dentista, ela utiliza um laser, tipo, violento, professor, na frequência do azul, cara, que quando ele refletia assim, eu até ficava meio ruim da vista, porque o negócio era muito, tipo, dava pra ver que a intensidade dele era muito alta. E o dente, quando ele sai logo após que ele sai do branqueamento, o dente chega e fica brilhando, sabe? Tipo, parece que é um espelho, alguma coisa assim. E isso aí que você falou é uma coisa muito perigosa, porque eles não entendem que a frequência está associada à energia da radiação, né? Sim. E você pegar, por exemplo, um laser azul, cara, ele pode causar queimadura numa pessoa. Né? Igual, por exemplo, usava-se muito a questão do bronzeamento através do ultravioleta. É uma cromoterapia? É, uma cromoterapia. Só que, como o ultravioleta é uma radiação com mais energia do que as outras, você vai queimar a pele de uma maneira mais rápida, né? Vai produzir melanina ali muito mais rapidamente, e isto pode aumentar a chance de você desenvolver o câncer de pele. E se você pegar um laser azul, colocar perto do olho de uma pessoa, você pode cegar a pessoa, ou você pode queimar uma pessoa. O laser azul, por exemplo, ele é usado para correção de miopia. Né? Ele é tão violento que ele corta a córnea de maneira muito precisa. Então, é perigoso essa galera não saber qual é o efeito assim da radiação. É uma radiação. Assim como a radiação que está no forno micro-ondas, lá que você esquenta seu alimento, é uma radiação, a luz também é uma radiação. Então,
tem que tomar muito cuidado com o que é feito nesses lugares, assim, as pessoas têm que ser muito... elas têm que acordar para esse tipo de coisa. Você não vai chegar num lugar e vai deixar o cara meter uma lâmpada azul no meio da sua pele. Você pode queimar a sua pele, né? Dependendo da potência. Só um comentário, é que o Antoine falou que sua irmã fez lá o clareamento, né, Antoine? Ela saiu, tipo, muito claro o dente, né? Tipo assim, na hora assim, né? Sim. E eu tenho um amigo que ele é dentista e ele fala, a gente até conversou já disso também um dia, ele falou que tem muitas clínicas que pegam pacientes assim, faz esse tipo de tratamento e já tira foto e já tipo usa como uma propaganda. Já utilizam disso para também atrair clientes, sabe? Falou, vai funcionar muito. Olha como é o clareamento aqui e tal. Porque eles usam isso para realmente deixar algo muito exagerado para tentar atrair cliente e tal. Então, assim, o povo usa isso de toda forma, né? Para ganhar dinheiro, meu amigo. E eu já ouvi dizer que esse clareamento aí, ele não é tão interessante porque ele vai tirando o esmalte do dente, né? Você não pode ficar fazendo sempre. Então, tem esse ponto também que eles utilizam, tipo, eu não sei se é um consenso entre os dentistas, mas a da minha irmã, a dentista teve que botar um gel, tipo, era mesmo um gel protetor, até perguntei pra ela, porque eu sabia já da ideia de utilizar a luz para fazer o clareamento, só que eu não sabia que tinha esse gel. Aí eu perguntei pra ela, ela falou que era um tipo de proteção nos dentes, porque como a luz era muito violenta, podia causar tipo, algum tipo de prejuízo nos nutrientes do dente, por exemplo, cálcio, alguma coisa assim. Exatamente. Então tem que ser muito bem controlado. Legal. Cara, genial. Isso me lembra muito a outra que tem, que é tal da aromoterapia. Não sei se vocês já ouviram falar. Rapaz. Que é através do cheiro das coisas, cara. Aí você vê, às vezes o cheiro está associado a uma experiência que você teve na infância, e aí a pessoa já fala que então o cheiro de tal coisa faz isso em todo mundo, sabe? É uma generalização sem nenhum tipo de comprovação científica. Isso é muito complicado, essa galera da pseudociência aí, eles são... eu acho que agem de muita má fé. Então, assim, também tem um ponto curioso, que tem algumas pessoas que realmente acreditam. Tipo, eles não fazem de má fé, eles realmente têm fé naquilo que eles fazem. E foi como eu falei, tipo, é difícil a gente tratar disso, porque as pessoas têm tanta fé naquilo, é uma visão de vida delas, que para quebrar uma visão de vida, muitas vezes é muito difícil para a pessoa. Mas, meu velho, é um mercado que ganha muito Ganha, dinheiro. pode ter certeza. Muito dinheiro. Então, quem está ali por trás dos bastidores sabe que não funciona. É uma fé. É uma fé. Quem está ali comprando não está de má fé, porque acredita mesmo. Agora, quem está por trás, os caras sabem que isso aí não funciona, bicho. Eles inventam as coisas. O mercado da medicina alternativa movimenta muito dinheiro. É claro que a medicina tradicional também movimenta, tem seus problemas? Claro que tem seus problemas. Mas existe ali uma outra coisa chamada método científico, que pelo menos existe como eu posso dizer, um atestado de validade da coisa, né? Isso é importante. Muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Posso encerrar a gravação? É divertido isso, né? Legal. Então, fechou. Parando a gravação.